E depois destas coisas eu vi 4 anjos de pé nos 4 cantos da terra, retendo os 4 ventos da terra, para que o vento não soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Apocalipse, capítulo 7 verso 1. Este capítulo é uma espécie de parênteses entre a narrativa dos 6 primeiros selos e a visão do selo final. Essa mesma característica ocorre na sequência descritiva da visão das trombetas, Apocalipse capítulo 10. Versos 1, 11 e 13. O capítulo 7 nos revela 2 visões específicas, o selo dos 144.000 fiéis de Israel, Apocalipse capítulo 7 versos 1 a 8, e a vasta multidão dos crentes comemorando a salvação e a vitória do Cordeiro, Apocalipse capítulo 7 versos 9 e 17. Os 4 cantos da terra simbolizam os 4 pontos cardeais da bússola, Zacarias capítulo 6 verso 5. Deus controla a história, assim como todos os fenômenos físicos e meteorológicos em função do seu plano em Cristo para a plena e eterna redenção do seu povo, judeus e cristãos. E eu vi outro anjo subindo do leste, tendo ele o selo do Deus vivo, e ele gritava em alta voz aos 4 anjos, aos quais havia sido concedido ferir a terra e o mar, dizendo: Não ferais a terra, nem o mar, nem as árvores, até que tenhamos selado os servos de nosso Deus em suas testas. Apocalipse capítulo 7 verso 3. Na antiguidade, os documentos importantes e os que circulavam entre os nobres eram enrolados ou dobrados, amarrados, e uma massa especial de argila era aplicada sobre o nó. Assim, o remetente carimbava a massa que se endurecia, com seu anel ou sinete, com a marca da família, que autenticava e protegia aquele conteúdo. O capítulo 7 deixa claro que o nome de Jesus Cristo é o lacre, selo, de propriedade de Deus, registrado na fronte de todos os que nele creem. Sinceramente, o objetivo desta marca espiritual é proteger o povo de Deus dos terríveis juízos que acometerão toda a terra. Assim como aconteceu no Egito, para a libertação do povo de Deus da escravatura, Êxodo capítulo 1 verso 29 e 36, o profeta Ezequiel adverte Israel quanto à destruição de Jerusalém e de todos os não selados por Deus, o que de fato ocorreu, por meio da invasão babilônica, 6 anos após a proclamação dessa profecia. Na época de Ezequiel, o Senhor marcou os crentes sinceros com a última letra do antigo alfabeto hebraico, Tav, que era escrita de modo fenício, semelhante a um X ou sinal de cruz, Ezequiel capítulo 9 verso 4. E eu ouvi o número daqueles que foram selados, e foram selados 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Apocalipse capítulo 7 verso 4. Algumas das seitas heréticas, que pregam que 144.000 é o número exato dos salvos, já contam com um número maior do que este de adeptos. Os livros proféticos e apocalípticos da Bíblia são alvos de várias interpretações, e é necessário muito discernimento espiritual, visão integral e histórica das Escrituras, conhecimento das línguas originais e a indispensável graça divina para uma interpretação adequada e saudável. Contudo, as mensagens vitais de cada livro podem ser compreendidas sem dificuldade, restando à investigação acurada os aspectos menos fundamentais e detalhes instigantes. Quanto a essa passagem, por exemplo, 2 posições teológicas são defendidas por estudiosos cristãos sérios. 1. Alguns veem aqui uma referência aos membros das tribos judaicas, o remanescente israelita fiel da grande tribulação. Apocalipse capítulo 7 verso 14. 2. Um outro grupo defende o simbolismo deste trecho, e o interpretam como sendo a expressão alegórica do número que indica completeza, Apocalipse. 144.000 é o equivalente a 1.000 dúzias de 12, o que seria uma espécie de hipérbole numerológica. Simboliza todos os cristãos que permanecem fiéis ao Senhor mesmo vivendo num mundo secularizado, hedonista e materialista, e também inclui os judeus que ainda serão salvos por Cristo e que não se dobrarão aos ditames do anticristo durante a grande tribulação. Da tribo de Judá foram selados 12.000. Da tribo de Ruben, foram selados 12.000. Da tribo de Gade, foram selados 12.000. Apocalipse capítulo 7 verso 5. A tribo de Judá é listada antes de Ruben, seu irmão mais velho, devido ao fato do Cristo, o Messias, em hebraico, pertencer à linhagem da tribo de Judá. Gênesis capítulo 37 verso 21. Da tribo de Asser, foram selados 12.000. Da tribo de Naftali, foram selados 12.000. Da tribo de Manassés, foram selados 12.000. Da tribo de Simeão, foram selados 12.000.
Da tribo de Levi, foram selados 12.000. Da tribo de Issacar, foram selados 12.000. Da tribo de Zebulon, foram selados 12.000. Da tribo de José, foram selados 12.000. Da tribo de Benjamim, foram selados 12.000. Apocalipse capítulo 7 verso 8. Manassés era a mais pobre e frágil das tribos de José, Efraim e Manassés. Entretanto, aqui é mencionada para completar as 12 tribos, Juízes capítulo 6. Considerando que Dan for excluída, assim como Judas Iscariotes que foi infiel e teve de ser substituído no grupo dos 12, por causa de sua avareza e idolatria, Juízes capítulo 18 verso 30. Uma antiga tradição judaica prevê que o último anticristo virá da tribo de Dan. Depois disso eu olhei, e eis uma grande multidão que nenhum homem poderia contar, de todas as nações, e famílias, e povos, e línguas, parados diante do trono, e diante do Cordeiro, vestidos com túnicas brancas, e palmas em suas mãos. Apocalipse capítulo 7 verso 9. As pessoas que fazem parte do povo de Deus na terra se reunirão no grande palácio celestial, diante do trono do Cordeiro. Essa multidão incontável é composta de todos os salvos de todas as partes da terra. Essa visão pode referir-se aos mesmos 144.000, se considerarmos esse número como um símbolo da vasta multidão dos eleitos, que, após a grande tribulação dos últimos tempos, Apocalipse capítulo 7 verso 14. Celebram e louvam ao Senhor por tão grande salvação e pela magnífica vitória sobre as perseguições, provações, tentações, e a própria morte. Apocalipse capítulo 7 versos 16,17. A Igreja de Cristo é apresentada em Apocalipse e ao longo de todo o NT, como o verdadeiro Israel de Deus, o povo do Senhor, judeus e não judeus. Gálatas capítulo 6 verso 16. Sendo assim, é possível compreender que as duas multidões que aparecem neste capítulo se referem a uma só inumerável multidão, vista em dois momentos diferentes, antes. Apocalipse capítulo 1 verso 3-8, e depois da última tribulação, Lucas capítulo 21 versos 16,18. As folhas de palmeira sendo agitadas e as vestiduras brancas são fortes símbolos da vitória perpétua, Levítico capítulo 23 verso 40. João capítulo 12 verso 13. E gritavam em alta voz, dizendo, salvação ao nosso Deus, que está assentado sobre o trono, e ao Cordeiro. E todos os anjos estavam em pé ao redor do trono, e ao redor dos anciãos e dos 4 animais, e caíram sobre suas faces diante do trono, e adoraram a Deus, dizendo, Amém. Bênção, e glória, e sabedoria, e ação de graças, e honra, e poder, e força, sejam ao nosso Deus para sempre e sempre. Amém. Apocalipse capítulo 7 verso 12. A sequência de 7 atributos enfatiza o louvor completo e perfeito. Apocalipse capítulo 5 verso 2. E um dos anciãos respondeu-me, dizendo, o que são estes que estão vestidos com túnicas brancas? E de onde eles vieram? E eu lhe disse, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são aqueles que vieram da grande tribulação, e lavaram as suas túnicas, e as tornaram brancas no sangue do Cordeiro. Apocalipse capítulo 7 verso 14. A expressão grande tribulação, Daniel capítulo 12 verso 1, Mateus capítulo 24 verso 21, Marcos capítulo 13 verso 19, aponta para os terríveis constrangimentos éticos, morais e toda espécie de hostilidades que o anticristo e seus comandados deflagrarão contra os judeus e cristãos fiéis, pouco antes do glorioso retorno de Cristo. Todavia, é importante observar que uma crescente perseguição aos crentes vem ocorrendo, em alternância de intensidade e método, desde os tempos de João. Por isso, eles estão diante do trono de Deus, e o servem dia e noite em seu templo, e aquele que está sentado no trono habitará entre eles. Apocalipse capítulo 7 verso 15. Outro detalhe significativo a ser considerado está ligado ao termo original grego templo, que, nas 16 vezes em que aparece neste livro, significa o santuário interior e não o recinto maior. Ou seja, o lugar santo onde habita o Espírito de Deus, o qual simboliza o antigo tabernáculo, onde resplandecia a presença do Senhor no deserto. Levítico capítulo 26 verso 11 e 13. Eles não terão mais fome, nem terão sede,
nem arderá o sol sobre eles, nem qualquer calor. Apocalipse capítulo 7 verso 16. Aqui estão em foco aqueles que sofreram os graves momentos de provação e tribulação provocados pelo Anticristo. Isaías capítulo 49 verso 10. Mas não abdicaram de sua fé sincera no Senhor. Purificaram-se diariamente no sangue do Cordeiro e souberam honrar seus corpos como a própria habitação do Espírito Santo. Agora chegaram às suas moradas no reino de Deus, conforme a promessa de Cristo, e estão perante seu trono para adorá-lo eternamente. João capítulo 14 versos 1 e 6. O vocábulo original grego latreon comunica um tipo de serviço espiritual, trabalho, que realmente agrada a Deus. Apocalipse capítulo 7 verso 14, Romanos capítulo 1 verso 9, Atos capítulo 26 verso 7, Hebreus capítulo 12 verso 28. Salmos capítulo 23 versos 1 e 2. Ezequiel capítulo 34 verso 23, Isaías capítulo 25 verso 8. Porque o Cordeiro, que está no meio do trono, os alimentará e os levará às fontes de águas vivas, e Deus enxugará todas as lágrimas de seus olhos.